Eu continuo aprendendo muito com as leituras de Marx, e eu leio Marx aí há mais de 30 anos, quer dizer, porque você tem uma perspectiva que não é uma perspectiva simples, é uma perspectiva complexa. Marx, principalmente na crítica da economia política, olha só, isso que nós estamos lendo, Marx ele está falando do trabalhador assalariado, do trabalhador assalariado. Isso é fundamental, essa questão de estarmos entendendo, afinal de contas, a natureza dessa forma de trabalho, né, essa forma histórica de trabalho, trabalho assalariado, que vai demarcar todo um processo civilizatório. Né? Quer dizer, se vocês forem parar para pensar, vocês vão verificar que aquilo que vai distinguir a nossa civilização das outras civilizações, né, é que a nossa civilização é a civilização do trabalho assalariado. Né? Quer dizer, nenhuma outra civilização se baseou, se fundamentou no trabalho assalariado. Agora, o trabalho assalariado, e aí esse é que é um ponto importante, não necessariamente é o trabalho produtivo. Né? E é isso que Marx está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que nem todo trabalho assalariado é trabalho produtivo. Né? Mas todo trabalho produtivo é trabalho assalariado. Né? Então, essa diferença, trabalho produtivo e improdutivo, ela, nesses parágrafos que nós estamos lendo aqui, de repente o Marx ele já está colocando, quer dizer, ele coloca uma outra perspectiva, ele está dizendo, olha, tem essa diferença aí, mas tem algo que é fundamental que nós não podemos esquecer, né, que a civilização do capital é a civilização do trabalho assalariado. E é isso que nós temos que entender, porque o trabalho assalariado é o trabalho estranhado. E é nesse sentido que eu digo que o conceito de estranhamento ele é muito maior do que o conceito de trabalho produtivo. Né? O conceito de trabalho estranhado ele é mais amplo do que o conceito de trabalho produtivo, aquele trabalho que produz o mais valor, né? Aquele trabalho que é fundamental para a acumulação de capital. Né? Então, isso é que é fundamental nós entendermos essa natureza do trabalho assalariado. Hoje, essa discussão ela é muito importante, essa discussão do que é o trabalho assalariado, porque tem muita confusão, as pessoas acham que trabalho assalariado é aquele que é o trabalho onde você tem um contrato de emprego, né? Onde você trabalha para uma empresa. Né? Isso daí bom, isso é uma questão polêmica. Aí quem tem discutido isso há anos aí é o Eziel. O Eziel tem discutido porque na reflexão do Eziel, pelo que eu entendo, ele pode até complementar, esse conceito de trabalho assalariado, ele é até mais importante do que o conceito de trabalho produtivo. Estou certo ou errado, Eziel? Eu acredito que está certo, mas não completamente, no sentido dialético, né? Porque para o Marx, o trabalho produtivo é central, né? Ou seja, o Marx ele vai olhar fundamentalmente o trabalho assalariado a partir da produção do capital. Então, o trabalho produtivo é fundamental para ter essa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre olho assim, para a forma salário como uma categoria muito
como um universo, né, que abrange, digamos, galáxias, planetas, uma diversidade, né, de formas particulares e formas até assim que, que muitas vezes são como algumas formas que tem no universo, né? Que elas quebram paradigmas, que é meio difícil de compreender. São formas, assim, dentro dessa diversidade que, quando a gente olha, assim, para a concepção, digamos, do direito do trabalho, por exemplo, é uma concepção que é formalista, né? Ela não lida com a dialética, com as formas de transição, com formas híbridas, né? 880, ou é ou não preto, branco, né? Não tem tons de cinza. Então, dentro dessa diversidade, a categoria salário, ela é, digamos assim, como a categoria mercadoria, que é uma forma, eu diria, tão ampla, né, quanto a categoria salário. E o Marx, ele também trata dessas formas, né, na primeira parte do Capital, ele começa, sobretudo, tratando a mercadoria, a forma valor de troca, né. Essas são formas fundamentais da produção capitalista, mas ele deixa claro que não é só a produção do capital, essas formas não se reduzem só à produção do capital, né? Formas sociais de produção anteriores à subsunção do trabalho ao capital já produzem mercadoria, né? Mesmo na sociedade capitalista, há formas de produção de mercadorias que não são formas de subsunção do trabalho ao capital. Talvez numa sociedade pós-capitalista, né? Isso também se faça presente, essas formas, né? Também se constituam, né, formas de produção de mercadorias que não são subsunção do trabalho ao capital, numa sociedade pós-capitalista. O valor de troca pode existir. Então, você tem, digamos, a categoria salário, eu acho que numa similaridade, né, de uma forma social diversa, né, com a categoria mercadoria, né. Então, de fato, o Marx, ele tem essa concepção que o senhor comentou, né, que é uma coisa que, até no debate marxista, às vezes é difícil ter essa clareza, né, porque fica num nível de abstração muito elevado, e existe uma certa dificuldade, porque você tem que lidar com formas contemporâneas, concretas, né, e aí, às vezes, você precisa ter digamos assim, uma concepção, você tem que ter um tratamento dialético para mostrar que aquilo é salário ou que não é, né, digamos assim. Então, às vezes, você tem concepções que dizem, você tem várias formas de trabalho que não são assalariamento, que prioriza o trabalho assalariado produtivo como se fosse a categoria, né, que delimita a forma salário, mas o meu entendimento, mesmo dentro da leitura do Marx, não é uma coisa só, o Eziel está elaborando só porque ele quer fazer diferente. Não, é claro que eu sigo o princípio da realidade, não é porque o Marx falou, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a realidade, primeiramente, esse é o método, né? E dialeticamente elaborar a representação do real a partir do próprio movimento do real. Mas o Marx, ele já tinha elaborado isso, né? E acho que isso está no entendimento dele, né? Que existe essa diversidade da forma salário para além do trabalho produtivo, para além do trabalho que produz só mais-valia, né? Você tem formas salariais que se constituem em outras condições de relações de produção, né? Que não são subsumidos necessariamente à produção do capital. Então, essa é a questão, a produção de mercadorias, né? Então, assim, por Marx, trabalho produtivo e improdutivo, essas são duas formas do assalariamento, fundamentalmente. Então, eu até utilizo bastante, às vezes, o termo assalariados improdutivos, né? Eu nem falo trabalho improdutivo. Eu, quando, às vezes, vou escrever alguma coisa sobre essa discussão para demarcar que
o trabalho improdutivo para o Marx é uma forma de salarial também, né, dentro dessa diversidade. E olha, e pior, hein? Tem gente, eu utilizo o termo assalariados públicos. Quer dizer, Correto. o trabalhador público, ele é um trabalhador assalariado, embora ele não produza mercadorias. Então, quer dizer, você tem um campo é controverso, né? Quer dizer, Marx é o ponto de partida, não necessariamente de chegada. E a gente faz essa discussão de uma forma muito aberta. Aqui não tem dogma. Aqui a gente tenta entender o movimento do real. E essa categoria, para mim, de trabalho assalariado, ela é uma categoria que vai se ampliando, vai se complexificando na medida do próprio desenvolvimento do sistema, né? Inclusive, essa forma salário, ela assumindo, né, ela assumindo outras formas aparentes, né, onde você tem certas formas, certos tipos de renda que são rendas salariais, né? Isso é uma coisa curiosa, mas isso aí é uma discussão que a gente já fez, discutindo trabalho uberizado, mas enfim. Vamos então fazer a leitura, ver se a gente consegue ler 2 parágrafos aqui, fazer comentários. Eu pediria o seguinte: vocês conseguiram se localizar aí? O termo é o seguinte, nós paramos aqui, ó. Começa aqui, outro erro surge de 2 fontes. É isso que Marx diz. Outro erro surge de 2 fontes. Aí tem em primeiro lugar e em segundo lugar, que é o parágrafo 483. Vocês conseguiram localizar? Sim. Então, vamos lá. Por favor, se puder fazer a leitura, Zé, aí eu acho que aí o pessoal já se localiza. Vamos ler esses 2 parágrafos e comentá-los. Okay. Outro erro surge de 2 fontes. Em primeiro lugar, no interior da produção capitalista, partes do trabalho produtor de mercadorias são sempre realizados de uma maneira que pertence aos modos de produção anteriores, em que a relação entre capital e trabalho assalariado não existe de fato, e, portanto, as categorias de trabalho produtivo e improdutivo, correspondentes ao ponto de vista capitalista, não são de modo algum aplicáveis. Mas, de acordo com o modo de produção dominante, as condições que ainda não foram realmente subsumidas por ele são idealmente subsumidas a ele. Por exemplo, o trabalhador self-employed, ele é seu próprio assalariado. Seus próprios meios de produção o contratam como capital na representação. Enquanto capitalista de si mesmo, ele se emprega como trabalhador assalariado. Tais anomalias oferecem, então, um campo propício para as leviandades sobre o trabalho produtivo e improdutivo. Olha só, Ezel, antes de prosseguir, que coisa interessante, gente. O Marx, naquela época, falando do trabalhador autônomo. Trabalhador autônomo é seu próprio assalariado. Isso é muito interessante, né? Hoje é onde você tem um crescimento dessa categoria, né, de self-employed. O termo que eu utilizo na minha tese são assalariados por conta própria, né? Assalariados por conta própria, Mas é isso que você... É o self-employing, né? Então, aqui nesse trecho eles são capitalistas de si mesmo, né? Olha só, ele coloca. É interessante essa distinção, né? Porque ele está dizendo assim, que você tem, né, a categoria trabalho produtivo e improdutivo, e ele coloca essa outra categoria, né?
que são esses trabalhadores onde os seus próprios meios de produção o controlam como capital, né? Na representação, ele coloca aqui. E aí é interessante, né? Porque ele coloca aqui, essa categoria trabalho produtivo e improdutivo, ela, do ponto de vista capitalista, ela não se aplica, né? Para essas formas de trabalho em que os meios de produção empregam o próprio trabalhador, né? Como capital. Mas você viu aqui que tem uma questão lógica, né? Ele diz que esses patrões de si mesmo, né? Eles não foram realmente subsumidos pelo modo de produção capitalista, quer dizer, não foram realmente, mas idealmente, eles estão idealmente subsumidos a ele. Né? Quer dizer, isso é uma questão lógica, quer dizer, não é real, mas é ideal. Isso vem lá da lógica dialética de Hegel, né? Essa ideia de ser idealmente subsumido significa que essas categorias que pertencem ao modo de produção capitalista também estão com eles, mas não têm o mesmo conteúdo. Isso é que é interessante, é por isso que são idealmente subsumidos, né? Porque você olha assim, né? Não é a mesma coisa, embora seja, né? Porque aquilo o confronta como capital na representação. Olha só, sempre a questão lógica, dialética. Marx a todo momento ele está articulando esses detalhes, né, que diz respeito a uma lógica dialética, né, com respeito à forma, conteúdo, e é o que nós vemos aqui, né, subsunção real, subsunção formal, né, e ele até tem aqui uma subsunção ideal, né, mas ideal no sentido da ideia, da representação, né? Quer dizer, que é a forma como o capital confronta esses trabalhadores autônomos. Né? E isso é que é interessante. Essa passagem aqui, ela remete muito à elaboração que o Marx ele fez ali no Teorias da Mais-Valia, né? Que a gente fez a gente começou as gravações naquela discussão do trabalhador, o camponês e o artesão, né? Na sociedade capitalista. Esse tratamento aqui é bem similar àquela passagem, né? Que a gente chegou a discutir. Sim, exatamente. E é a mesma lógica, né? Quer dizer, é a mesma lógica que quando tanto o camponês como o artesão eles se defrontam, né? Ou eles se confrontam com o capital, eles já não são mais um camponês, um artesão, tal como era no passado, né? Quer dizer, você tem aí uma relação que, né, mas eles não estão realmente subsumidos, mas são idealmente subsumidos. É a coisa da lei do valor. A lei do valor ela opera para eles, mesmo que eles não tenham consciência disso, né? No sentido, por exemplo, que o artesão, né? O artesão ele passa, inclusive, a vender as mercadorias dele, né? Em função dessa lei, né? Quer dizer, que é quase aquilo. Nós já discutimos isso, né? É aquilo que ele recebe, é como se ele fosse um assalariado,
né? Quer dizer, o capital o confronta, né? Ele é assalariado de si mesmo, né? Ele tem que força de trabalho para se reproduzir, tem um preço, e esse preço é dado pela lei do valor. Então, mesmo não sendo um empregado, vamos dizer assim, né? Ele é o artesão, ele tem lá, ele é autônomo, né? Como diz aqui o Marx, né? O trabalhador autônomo, mas é assalariado de si mesmo. Isso daí mostra que o capital é uma categoria muito mais complexa do que a gente possa imaginar, que não se reduz meramente àquelas formas, né, que estão subsumidas realmente, né? Quer dizer, você tem formas que estão subsumidas idealmente, né? Quer dizer, por tabela, né? Por tabela, essas formas. E é engraçado que a ideologia na cabeça do Marx não está tratando da ideologia aqui, né? Mas eu suponho que, com certeza, né, quando nós discutimos a categoria, a forma salário, né, aquela seção do livro 1 do Capital, onde Marx discute salário, nós percebemos que a forma salário ela é uma forma ideológica, né? E numa situação dessa, onde esses trabalhadores eles são autônomos, né? São assalariados de si mesmo, vocês imaginem, né, o espaço para a ideologia tá montando ali com respeito ao que eles possam, inclusive, ter a consciência das condições em que eles estão, né? Quer dizer, mas isso é outra discussão. Vamos ler, então, aí o próximo parágrafo, se você quiser, ou o Leão conseguiu localizar e... Consegui sim, professor. Então, você pode prosseguir para dar um descanso aí para o Eziel? Vamos lá. Está diferente aqui, mas eu acho que dá para acompanhar, né? Em segundo lugar, né? Segundo, Certo. certos trabalhos... Alô? Estão ouvindo? Sim, claro, pode falar. Segundo, certos trabalhos improdutivos podem estar vinculados incidentalmente com o processo de produção. É possível, inclusive, que seu preço entre no preço da mercadoria, ou seja, que o dinheiro gasto neles até certo ponto forme uma parte do capital adiantado e, por conseguinte, que o trabalho apareça como trabalho que não se troca por renda, mas diretamente por capital. Segue? Sim, aí alguém quer comentar? Eziel quer comentar alguma coisa dessa observação aqui do Max? Ele está falando aqui do trabalho improdutivo. Vocês estão percebendo que o Max está entrando aqui num terreno meio pantanoso, né? Porque o trabalho improdutivo, aonde você tem essa forma, né? Trabalho assalariado, né? Quer dizer, você pode, mas tem essas especificidades, né? Quer dizer, você pode estar ligado incidentalmente ao processo de produção, né? E é um mundo de aparências ali, né? Aparece como trabalho que não se relaciona com a renda, mas é trocado diretamente por capital. Mas vamos prosseguir, porque parece que o raciocínio dele vai ficar mais claro. Professor? Pois não. É interessante aqui que ele insere essa consideração sobre
o capital antecipado, né? Ou seja, ele está colocando aqui justamente a consideração sobre o trabalho improdutivo, né? Que ele pode se ligar ao processo de produção, mas, ok, é uma forma, ele está falando de formas de trabalho ainda improdutivo, ou seja, são formas que não criam diretamente a mais-valia, mas que elas aparecem como parte do capital antecipado, né? É interessante essa ampliação também dessa categoria, né, o capital antecipado, que ele não se refere, né, no modo de produção capitalista, a simplesmente a contratação de assalariados produtivos, né? Ou seja, a grande amplitude, isso tem um impacto, né, quando a gente pensa, quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de trabalho contemporâneo, né, na lógica da reprodução do capital, com a autonomização da indústria, né, automatização da indústria, aliás, você tem um deslocamento de serviços, né, de várias atividades, de atividades de comércio, de mercadoria, que contrata uma grande parcela também de assalariados, né, e que nessa concepção aqui desse tratamento, né, que a gente está vendo aqui, seriam, digamos assim, capital variável, nesse sentido, né, ou seja, trabalho improdutivo como formas do capital variável, né, enquanto o capital antecipado, né, seria formas do capital variável. Ele está, pelo que eu estou entendendo aqui, é uma discussão que nós já tivemos em algum momento lá essa questão de trabalho produtivo e improdutivo, a gente vem discutindo isso há anos, e ele está fazendo aqui entrando numa discussão onde é cada vez mais necessário esse entendimento dessa relação entre aparência e essência, né? Quer dizer, desde o momento que ele diz aqui que é uma forma casual para o processo de produção capitalista e não é de modo algum condicionada por ele, nem necessária e imanente a ele. Né? Quer dizer, ele está tratando de formas, então, que são formas casuais, que incidentalmente podem estar ligados ao processo de produção capitalista. Né? E aqui entra numa questão, se bem que nós não lemos esse parágrafo, né? É por isso que é interessante avançar para que a gente possa estar, né, entendendo todo o raciocínio do Marx. Né? Ele está discutindo aqui, inclusive, mais adiante ele vai falar aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Os funcionários podem, assim, tornar-se trabalhadores assalariados do capital. Quer dizer, o Marx está dizendo que funcionários públicos, podem tornar-se trabalhadores assalariados do capital. Mas nem por isso se tornam trabalhadores produtivos. Quer dizer, ele está tentando mostrar que esse universo dos trabalhadores improdutivos é muito amplo. Né? E ele é amplo no sentido mesmo daquilo que o Rui Fausto faz a distinção entre aqueles improdutivos interiores e exteriores à produção do capital. Né? Essa distinção que o Rui Fausto faz, naquele texto lá, As Classes Sociais, do Lógica e Política, é muito importante, pelo menos eu penso, né? Porque mostra bem isso que o Marx está colocando, entendeu? Que essa camada dos improdutivos ela é muito mais ampla do que, obviamente, a dos produtivos. Né? E não apenas isso, né? Você pode ter improdutivos exteriores à produção do capital, né? Onde onde todas essas relações aqui elas aparecem
né, enquanto categorias que têm essa dimensão de casualidade, de incidentalidade, que quer dizer, não são realmente, né, quer dizer, o funcionário ele não é explorado, né? Então, mas é um trabalhador assalariado do capital. Então, como é que fica isso, né? Essa é uma questão, né, que a gente tem que entender, que nesse meio assim, às vezes, se você não tiver uma perspectiva dialética, né, de estar lidando com aquilo que é e não é, né, com essa oposição, inclusive, né, porque o que ele está dizendo é isso, trabalhadores assalariados do capital, né, mas não novamente essa questão que ele está batendo, né, não estão realmente subsumidos, mas são idealmente subsumidos. Né? Está falando tanto dos autônomos como dos funcionários, né? Quer dizer, e mesmo tem diferença entre essas duas categorias. Ele mal sabia que o capitalismo ia se desenvolver e toda essa discussão ela ia se tornar muito importante. Porque o que nós vemos hoje é que essas questões hoje elas já estão em cima da mesa, né? Devido a essa implosão aí do estatuto salarial clássico, né, fordista, que nós passamos a entender, né, o que é os trabalhadores assalariados, né, que nós confundimos trabalhador assalariado com empregado, né, com aqueles trabalhadores que têm contrato de trabalho, né, quando, na verdade, o que o Marx está tratando aqui, que o capital não é... Tudo bem, você tem um contrato de trabalho, mas ele está lidando aqui com um continente que está para além do trabalho produtivo, né? Embora o foco dele fosse o trabalho produtivo, isso é que eu tenho batido nesse ponto aí, né? Quem está acompanhando há mais tempo aí, o Eziel, o Leon, sabe que eu sempre tenho batido nesse ponto. O Marx, ele quer, vamos dizer, entender essa essência do sistema, que é a produção do capital, mas a produção do capital entendida como sendo a produção do mais valor. Então, o trabalho produtivo é o ponto de partida, é o princípio de toda a reflexão do sistema. Agora, é claro que o sistema não se reduz a isso, aí é por isso que a coisa começa a ficar mais complexa, né? Porque você começa a ter outras relações, e aí é que entra a dialética, né? Aí é que entra a dialética. Sem dialética, você não consegue navegar por essas águas aí. Vamos, eu acho que dá para a gente avançar esses 2 parágrafos aqui, né? Vamos lá? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Essa questão também é uma questão que eu tenho tido dificuldade de entender, porque eu tenho lido um pouco o professor Reinaldo Carcagnolo, e ele tratou, né, sobre trabalho produtivo e improdutivo em Marx. E tem um livro dele que ele trata o trabalho, por exemplo, né, dos servidores públicos como o trabalho, de uma certa forma, produtivo, indiretamente produtivo. E depois eu assisti uma palestra do Marcelo e ele fala que... Aí ele pega a letra a letra do texto, né, falando que não é possível. Só que essa questão, né, do que está dentro ou fora da totalidade, da totalidade não, né, mas das pessoas,
dos trabalhadores que estão inseridos dentro da lógica produtiva ou fora da lógica produtiva, ou interna ou externa, por exemplo, como que isso se relaciona, né, na totalidade do sistema capitalista. Porque aí ele dá um exemplo do seguinte, por exemplo, os trabalhadores da saúde, por exemplo, que prestam serviço, sei lá, tratando trabalhadores do setor produtivo, por exemplo, empregado, ele acidente e vai no hospital e ele é tratado por um servidor público, esse trabalho ele é considerado como produtivo de forma indireta ao capital. Então, é como se o Estado, os trabalhadores do Estado, eles indiretamente contribuíssem para que o capital fosse produtivo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Olha, essa questão de trabalhador indiretamente produtivo, Marx ele chegou a falar, mas isso não é né, inclusive o Rui Fausto, ele numa nota de rodapé lá daquele capítulo sobre as classes sociais, ele até discute isso, que na verdade isso não é fundamental, não. Marx ele não utiliza isso, porque imagina você considerar, por exemplo, o comerciário um trabalhador indiretamente produtivo, porque ele contribui para a realização do valor que é produzido, né, na indústria. Quer dizer, isso é uma coisa que não... eu penso que não é correto, isso dá uma confusão tremenda, porque até que ponto você, né, indiretamente, né, essa expressão indiretamente, ela pode esvaziar o próprio sentido do que é o trabalho produtivo e improdutivo, né? Porque se nós formos verificar, está muito claro essa distinção entre aquele que produz e aquele que realiza o valor, né? Então, considerar aquele que realiza o valor como sendo indiretamente produtivo, aí você acaba com a distinção. Não tem sentido essa distinção. É isso que eu penso. Eu penso que isso, embora Marx em algum momento possa ter utilizado, mas eu penso que ele estava elaborando ainda um entendimento que o que ficou é esse entendimento mais clássico, né, que eu penso, né, que a partir da leitura que eu faço do Marx, via Rui Fausto, né, esse entendimento de que, na verdade, o que vale é essa distinção, trabalho produtivo e trabalho improdutivo, sendo que os improdutivos você tem interiores ou exteriores à produção do capital. Isso é mais, vamos dizer, lógico, né? Agora, tem muitas controvérsias com isso, né? O próprio Rui Mauro Marini, naquele texto que nós publicamos, eu até fiz uma apresentação desse texto, o conceito de trabalho produtivo, não sei se vocês conhecem esse texto do Rui Mauro Marini, né? Ele adota um conceito de trabalho produtivo, né? Que é um conceito, vamos dizer, heterodoxo, né? Para ele né, trabalhador produtivo é todo aquele que valoriza um capital, né? Então, se você diz que... e ele não distingue se o capital é capital produtivo, capital comercial, capital bancário, né? Você valorizando um capital, você é um trabalhador produtivo, né? Então, ele na leitura que ele faz, né, a classe operária, né? A classe operária é aquela classe que produz mais valor, né?
né? A classe operária, então, ela tem se ampliado, né? Porque tem crescido esses trabalhadores do comércio, das finanças, enfim, desses, né, que não apenas do capital produtivo, propriamente dito, porque na concepção dele, esses, né, ele até são indiretamente produtivos? Não, são produtivos, porque valorizam o capital. Né? Então, o comerciário valoriza o capital, né, do capitalista que o contratou, que é o comerciante. Né? Então, quer dizer, só para vocês verem que mesmo um autor muito, muito rigoroso, né, como Rui Mauro Marini, ele tem uma interpretação que tem, vamos dizer, uma decorrência política, né? Uma decorrência política. Por quê? Porque ele escreveu esse texto sobre o conceito de trabalho produtivo, né? É um texto manuscrito que foi publicado pós-mortem, ele é um texto de 1995, né, num período onde você tinha um grande debate se a classe operária estava se reduzindo ou se ampliando, tinha desaparecido, né, e ele elabora uma reflexão, ele diz, não, a classe operária ela tem se ampliado bastante. Ela não desapareceu, olha só, a ampliação dos trabalhadores, né, do trabalho produtivo, né, para o capital, esses trabalhadores dos serviços, né, que ele passou a considerar como sendo. Aí, particularmente, eu acho que isso daí é um equívoco. Agora, veja bem, a leitura que a gente tem feito aqui é que, na verdade, a gente tem que ter essa distinção entre produção e realização do valor, do mais valor, ela é muito importante. Né? Se a gente não distinguir isso, tem um efeito, vai dar um curto-circuito no entendimento, inclusive, do próprio desenvolvimento do sistema. Né? Quer dizer, quando Marx ele pensa, por exemplo, né, no conceito de crise capitalista, né, é fundamentado no entendimento de que você tem o aumento da composição orgânica do capital. E isso se dá onde? Se dá lá na produção. Né? Não na realização, na produção. Isso aí é um elemento de contradição interna muito, muito grande, né? Porque aqueles que são produtivos, eles tendem, com o desenvolvimento do sistema, a se reduzirem em comparação com aqueles que são improdutivos, que se torna um fardo para o capital, é um elemento de fardo para o capital. O capital, ele na medida que se desenvolve, ele amplia um fardo sobre si, que é o crescimento, né, a ampliação desses improdutivos, exteriores e interiores à produção. Isso, inclusive, é um elemento que contribui para a crise capitalista. Né? Quer dizer, a crise capitalista ela tem essa dimensão. Tem alguns autores que até ressaltam esse aspecto, né? O Fred Mosley, né? Ele tem um texto que ele explica, inclusive, a queda da taxa de lucro, tendo um dos elementos esse fardo dos improdutivos. Né? Porque não se pode confundir produção e realização. Se nós formos pensar a dinâmica da acumulação do sistema. Agora, essa discussão, ela só tem sentido se a gente estiver discutindo a dinâmica do sistema. Isso é que eu tenho
tenho falado isso há 20 anos que eu oriento, né, nessa área da sociologia do trabalho. Aí o orientando chega com aquela discussão, né, sobre trabalho produtivo e improdutivo. Aí eu pergunto, por que você está discutindo isso daí? Qual o sentido dessa discussão? Porque se você for discutir, por exemplo, ao invés de discutir trabalho produtivo e improdutivo, você for discutir o trabalho assalariado, né, trabalho estranhado, né, quer dizer, você já vai discutir uma natureza que diz respeito ao quê? À formação do sujeito, né, do sujeito da praxis, entra a questão do estranhamento, daquilo que, na verdade, interessa para mim. Eu, como sociólogo, eu tenho muito mais interesse numa discussão sobre o trabalho estranhado do que a discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo. Isso eu deixo para os economistas, embora eu estou exagerando, né? Eu estou dizendo assim, né? Eu deixo para aqueles que estão discutindo. Eu, particularmente, eu faço essa distinção entre um debate sobre a dinâmica do sistema, quer dizer, a acumulação do capital, né? Se for discutir a crise capitalista, isso é uma discussão né, da crítica da economia política, né? E a discussão da produção do sujeito, né? Que é aquilo que interessa quando eu vou discutir, por exemplo, a luta de classes, quando eu vou discutir, por exemplo, a consciência de classe, né? Quando discutir, por exemplo, as questões do adoecimento laboral, essas questões aí do mundo do trabalho, né, que diz respeito à natureza do trabalho assalariado, quer dizer, é por isso que Marx, essa categoria de trabalho assalariado, ela não é, tudo bem, é uma categoria econômica, você pode pensar que tem essa, né, uma categoria econômica, mas é uma categoria social que diz respeito a uma relação, né, sujeito-objeto, é uma relação sujeito-objeto. E é aí que é importante, né, porque remete à questão própria da própria produção do sujeito, da praxis, né, daquilo que interessa. Então, quer dizer, a questão das classes sociais, né, isso é interessante porque o Rui Mauro Marini, ele, quando ele discute sobre trabalho produtivo, o final do texto dele, ele está discutindo o quê? Ele está discutindo o conceito de classe operária e chega à conclusão que o conceito de classe operária não pode se originar de uma perspectiva econômica, né? Isso é uma coisa muito curiosa, quer dizer, o lugar para a formação do sujeito ele é muito mais amplo do que o lugar para a produção do mais valor. O mesmo nesse debate sobre se é produtivo ou improdutivo, né? Que para o Marx interessa, porque o Marx está ali tentando dissecar aquele maquinismo do sistema, né? Da acumulação do capital, entendeu? Essa discussão, evidentemente, é uma discussão que, né, sobre trabalho produtivo e improdutivo, porque isso tem a ver com a acumulação, né? Eu não sei se ficou claro, Sheila, isso que eu falei, mas tem esse texto, eu vou depois disponibilizar o PDF aí para vocês, desse texto que nós publicamos sobre o conceito de trabalho produtivo. Eu não sei se o Eziel já conhece ou se leu, né? Onde tem uma apresentação desse texto, tem uma apresentação minha e uma apresentação do professor Adrian Sotelo Valência, né? E é muito interessante esse texto para suscitar essa questão, né? Quer dizer que, no fundo, levou a uma discussão do conceito de classe social, né?
Quer dizer, o conceito de classe social, ele não pode, ou pelo menos assim, na perspectiva marxista, né, não se resume, né, a, a essa dimensão aí da crítica da economia política. Rui Falto sabe disso, é por isso que ele disse, olha, eu estou tratando aqui das classes em inércia, porque, na verdade, é o máximo que poderia ser tratado as classes sociais na perspectiva da crítica da economia política. Classes em inércia, né? Marx pensou em escrever lá sobre as classes sociais, com certeza ele iria, né, metodologicamente, isso teria que ser tratado nessa perspectiva, né, classes em inércia, porque eu entendo que a classe ela é uma categoria dinâmica, né, que implica formação do sujeito, subjetividade, aí entra a dimensão política, ideológica, cultural, né, e de uma relação social entre o sujeito e o objeto, que é uma relação, né, que é o tema da alienação, que é o tema da alienação. É por isso que eu distingo, e fui mal compreendido, que eu digo que tem duas teorias em Marx, a teoria do estranhamento e a teoria da exploração, né? É claro que eu estou exagerando, né? Mas é só para dizer que são duas questões. Entendido? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, quando eu posso pensar, então, por exemplo, que o trabalho produtivo, ele pode, na circulação, ele ter uma relação diferente da produção, ou não. Por exemplo, eu posso ter trabalho produtivo quanto é na produção e não na circulação, vice-versa. E pensando em produção e circulação, eu estou pensando enquanto totalidade. Eu vou. Bom, eu queria ouvir o Leon e o Eziel, antes que eu comente essa questão interessante aí da Sheila. O que é que o Eziel acha, o que é que o Leon acha dessa questão colocada por ela. Olha, professor, pode falar, Zé. Eu acho que é uma questão central, né? São elementos que a gente vem discutindo aqui e que são não tem uma compreensão fácil, né, professor? Porque são muitas camadas, e o Marx ele trata isso numa amplitude, né, muito grande, essas categorias. Não é uma coisa assim, ó, o Marx aqui ele pegou o trabalho produtivo e improdutivo aqui só nessa dimensão, é simples de entender. Realmente exige uma processualidade, né, de formas, de lidar com formas heterogêneas e ter uma compreensão lógica dessa arquitetura demanda realmente uma familiarização, né, com essa discussão toda. É claro, a gente tem níveis de aprimoramento dessa compreensão ao longo dessa familiarização, né? Por exemplo, eu tenho uma jornada de lidar com essas formas, né? Não foi em um ano que eu tive uma compreensão rica dessas categorias. Faltava muita coisa durante muito tempo, né? E sempre buscando entender. Então, fica essa dica, né? É uma coisa, não é simples de esgotar, mas eu acho que a questão que a Sheila colocou é muito pertinente, né? Essa questão é o caminho, ter essa pergunta, colocar isso, problematizar, é um caminho muito, muito bom para avançar. Só fazer um paralelo com uma questão que eu acho interessante que o professor tá correlacionando, né? Até na perspectiva que ele trabalha, que olhar para essa teoria do estranhamento em Marx, né? E agora com essa clareza da diversidade da forma salário, né? Eu acho que isso
tem um campo muito vasto, professor, para ser elaborado, né, dentro dessa discussão que o senhor faz, porque, de fato, né, a forma assalariamento, esse mundo dos assalariados improdutivos, né, ele está muito ligado a essa condição do trabalho estranhado, né, não só o trabalho subsumido ao capital, né, mas enquanto enquanto a reprodução social, né, professor? Eu acho que essa dimensão, né, você tem a produção do capital e você tem a reprodução social, né, digamos assim, são dimensões que estão articuladas, né, na sociedade capitalista, no modo de produção capitalista, mas que tem as suas legalidades próprias, né, que tem seus movimentos específicos, tem especificidades, né, que é esse é o esforço, né, dialético, né, é aprender as especificidades, né, você busca, não é a teoria que vai ficar na singularidade, na particularidade, mas que ela vai enriquecer a compreensão da totalidade, aprofundando nessas especificidades, nas legalidades, né, das formas particulares. Então, eu acho que está muito interessante e a gente está no caminho aí para ir aprimorando toda essa discussão. Muito bem. O Leon quer falar alguma coisa? Professor, eu ia fazer algumas questões, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborá-las melhor e passo no próximo encontro. Porque, em função desse texto do Rui Mauro Marini, dessa discussão, e também tem uma questão que eu quero colocar de outra maneira, ou seja, portanto, não basta assumir a forma da mercadoria para a valorização do valor. Mas eu vou elaborar essas questões melhor, eu tenho umas 4 questões e ponho no próximo encontro. Ou eu envio para o senhor aí no... Não, ótimo, ótimo. Isso aí olha, gente, eu já passei aí no grupo, certo, do WhatsApp, já passei o PDF do livro O Conceito de Trabalho Produtivo. É um livrinho pequeno, eu convido vocês a ler, né? E eu acho que é muito rico essa discussão aí, né? E outra coisa, né? Outra coisa, olha só, para fechar esse ponto 483, fica assim, a gente pode estar fechando hoje, fazer uma leitura aqui, uma leitura desses 3 parágrafos que são magistrais do Marx, onde o Marx está de forma muito clara colocando o que é trabalho produtivo. Isso aqui tem que ser lido com muito cuidado, porque tem um elemento da particularidade, da singularidade, da universalidade. Quer dizer, a dialética ela está lidando com isso, ela não pode parar num ponto, né, que é num ponto fixo, né? Mas isso não quer dizer que não tenha substância, né? Que não tenha, por exemplo, uma essência. O trabalho produtivo ele não pode ser utilizado assim como sendo algo, tudo ser trabalho produtivo, né? Direto ou indiretamente, tudo é trabalho produtivo. Quer dizer, alguém pode afirmar assim, não é assim, né? Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, o trabalho produtivo, olha só o que ele diz, isso é até interessante ver no alemão, como é que é essa expressão que ele diz. O trabalho produtivo é apenas uma expressão abreviada de toda a relação, tipo e maneira pela qual a capacidade de trabalho e o trabalho figuram no processo de produção capitalista. Olha que interessante. Expressão abreviada de toda a relação. De toda a relação, tipo e maneira, né? É como se o trabalho produtivo ele impregnasse toda a totalidade social. Mas não quer dizer que tudo se transformou em trabalho produtivo. Né? Essa é uma relação dialética. Né? Quer dizer, quando você tem
a produção, a circulação, a distribuição, o consumo, né? A coisa está tendo uma confusão tão grande hoje que tem gente dizendo que até que quem consome se tornou trabalhador produtivo por conta dessas plataformas aí que capturam dados, né? Então, você está trabalhando ali, ó, quando você entra no Facebook, no Instagram, você está produzindo dados lá para a Meta, então você é um trabalhador produtivo. Quer dizer, você tem uma tremenda confusão no entendimento dessas categorias, né? Essa confusão aumentou devido ao desenvolvimento do sistema, né? Devido à complexificação da produção capitalista, né? E devido a essa carência de lógica dialética. É impressionante, né? Como o desenvolvimento do sistema ele exige uma razão dialética. E o que nós vemos é que essa escassez da lógica dialética impede que a gente tenha um entendimento mais sofisticado, mais complexo, né? Que não seja metafísico, né? No sentido de que você diz, se você é um consumidor, você também é um produtor e é um trabalhador produtivo. Então, quer dizer, você perde, então, uma essência, tudo se reduz a uma aparência de um sistema, né, que, como o Marx diz aqui, né, que absorve trabalho não pago, né? Então, olha só, esses 3 parágrafos não vai dar tempo para nós fecharmos hoje, mas fica aí no próximo encontro, nós vamos estar fechando e vamos estar discutindo. E aí vocês já se preparem para né, vocês podem até ler com antecedência, só esses 3 parágrafos, não custa nada, isso aí não é, né, assim, ninguém vai prejudicar as rotinas se, né, esses 3 parágrafos do fim dessa rubrica aqui, 483, certo? Onde o Marx né, ele é muito rico para estar pensando aquilo que eu penso, essa é a minha interpretação de Marx, ninguém é obrigado a tê-la, né? Eu não estou querendo dizer que é o porta-voz da verdade do oráculo de Marx, não. É um entendimento que eu acho muito sofisticado desse desenvolvimento da forma capital, né? Quer dizer, um sistema que vai absorvendo, vai se ampliando, né? É um movimento, é um processo de totalização, né? Aonde vai se criando formas, inclusive espectrais, que não são, quer dizer, espectrais no sentido de se formas idealmente subsumidas, mas não realmente subsumidas ao capital, né? Isso é que é interessante, né? Para nós entendermos que é um processo de desenvolvimento desigual e combinado. É desigual porque você está constituindo formas que são desiguais, né? Agora é combinado, né? É combinado, inclusive os grandes autores que cultivam essa lógica dialética, eles lidam sempre com essa questão do desenvolvimento desigual e combinado, né? Francisco de Oliveira, a grande interpretação dele, Crítica à Razão Dualista, né? Quer dizer, é um grande entendimento dialético, inclusive, dessa questão do arcaico e do moderno, né? E do produtivo e do improdutivo, né? Então, você tem essas questões que eu penso que uma boa lógica dialética ajuda pra caramba isso daí. Mas, como eu disse, que antes de nós concluirmos aqui o nosso encontro, eu queria estar comentando essa passagem aí da ideologia alemã que o Eziel fez referência,
que diz o seguinte, gente, Marx e Engels, né? A ideologia alemã é Marx e Engels. A gente, às vezes, só fala Marx e esquece do Engels. Olha só, ele diz assim, ó, o comunismo, eu estou com a edição aqui da Russitec, uma edição de 1987. O comunismo não é para nós, né, quer dizer, Marx e Engels, tá? Um Estado que deve ser estabelecido, um ideal para o qual a realidade terá que se dirigir. Denominamos comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual. Olha só, o movimento real, inclusive esse real está em itálico, né? Que supera o estado de coisas atual. Né? Aí diz, as condições desse movimento as condições desse movimento resultam de pressupostos atualmente existentes. Né? Ou então, devem ser julgadas segundo a própria realidade efetiva. O que o Marx e o Engels estão colocando aqui, veja bem, é o entendimento do materialismo histórico. Né? Quer dizer, o materialismo é histórico. Se é histórico, você tem que lidar... o que é a história? É o campo da praxis. E o que é a praxis? É esse movimento. É o movimento real que supera o estado de coisas atual. Eles não disseram que o comunismo é o movimento da classe operária que supera o estado de coisas atual. Eles não falaram isso. Isso aqui é interessante. Por que eles não falaram? Né? Eles não falaram. Porque esse movimento, aí vem a minha interpretação, eu não sei o que o Eziel acha, porque eu digo o seguinte, que esse movimento não é algo assim que está, que é algo de uma vontade, de um ideal, né? Mas é algo que diz respeito à própria realidade efetiva. Né? Quer dizer, você tem que lidar com condições pré-existentes, pressupostos materiais, objetivos e subjetivos. Né? Quer dizer, o movimento real, o que é o movimento real? É o movimento da realidade, que não é só a subjetividade dos agentes, mas é a objetividade, são as condições, né, pré-estabelecidas. Né? Mas também são as condições subjetivas. Você tem um elemento aí da vontade coletiva, mas você também tem um elemento das relações de força. Você tem um elemento do partido, né? Da direção intelectual, moral, da direção política. Né? A gente pode até estar pensando esse movimento como sendo algo que diga respeito. Por que não diz respeito apenas, vamos dizer, a uma classe operária, né? Gramsci diria classes subalternas, né? Porque as classes subalternas não é apenas a classe operária, né? Nem diria só o proletariado, né? Porque o Marx e o Engels estavam colocando o proletariado. Agora, o proletariado ele é uma das classes subalternas. Eu diria aquela que está na vanguarda, né? Quer dizer, a vanguarda operária, né? A vanguarda proletária. Mas, se nós formos verificar, todo o movimento revolucionário que nós tivemos até agora, ele é composto pelas classes subalternas, é composto não apenas pela classe operária, né? Mas você tem aí trabalhadores que
por conta própria, camponeses, artesãos, inclusive pequenos burgueses, né, tradicionais ou nova pequena burguesia, quer dizer, todos aqueles que estão subalternos ao capital. É por isso que eles são classes subalternas. Então, quer dizer, compõe esse movimento, né, esse movimento. Agora, essa reflexão aí do Marx e do Engels, eles, aí vem né, meu entendimento, eles fizeram para se distinguir de outras correntes do movimento comunista que entendiam o comunismo como sendo esse ideal, né? Que tem que ser implantado, tem que ser... inclusive, o caso, por exemplo, dos socialistas utópicos. Né? Os socialistas utópicos é o maior exemplo disso. Eles têm lá né, tem lá a utopia, como é que seria uma sociedade comunista, né? Quer dizer, Marx nunca... Tem poucas passagens que Marx e Engels eles descreveram o que seria a sociedade comunista. Tem passagens que tem, sim, elementos lá, alguns princípios, tal. Mas isso é uma discussão que não é materialista, né? É idealista. Né? O idealismo é uma desgraça em termos de movimento político, porque a realidade, ela muitas vezes não é aquilo que a gente quer que ela seja, ou é aquilo que ela pode ser, né? E olha que pode ser naquelas condições dadas, pré-existentes, né? Que são, inclusive, herdadas, né? Quando Marx falou que, lá no 18 Brumário, né? Que ali sim, o 18 Brumário, você tem um verdadeiro tratado sobre a praxis política. Né? Quando ele diz, o homem faz a história, mas não a faz como ele quer, né? Ele faz sob determinadas condições herdadas das gerações passadas. Então, quer dizer, essa é uma visão materialista. É uma visão que entende que o homem faz a história. Você tem realmente... A história é movimento. E é um movimento que supera o estado de coisas existente. Sim, supera. Você tem um movimento que... Né? O problema não é que esse movimento, essa superação... Né? Aí entra a questão, né? A superação, o comunismo, ele é provavelmente, né? É uma das formas desse movimento, é uma possibilidade concreta, né? Mas aí quer dizer, vai depender de uma série de pressupostos, né? Que na época que eles escreveram, eles até diziam que já existiam, mas não existiam. Fala aqui do mercado mundial, do proletariado existindo mundial historicamente, né, uma existência histórico mundial, quer dizer, eles devem ter tomado muito vinho para ficar imaginando que em 1848 você tinha um proletariado, que o proletariado existia mundial historicamente. Né? Quer dizer, o capitalismo, o que era o capitalismo naquela época lá? Tá? Imaginem, né? Estava ainda se desenvolvendo na Europa, né? Se desenvolvendo na Europa. Estava lá começando a se desenvolver nos Estados Unidos, né? O Brasil ainda tinha escravidão, né? Você não tinha um desenvolvimento industrial, né? E muito menos a Ásia. Né? Então, quer dizer, hoje, 2025, né, esses pressupostos eles estão muito mais efetivos do que na época do Marx. Então, a gente pode dizer que hoje esse movimento que supera o estado de coisas atual, nessa dimensão objetiva, ela
ela está muito mais efetiva do que na época de Marx e Engels. Né? Esse proletariado, né, mundial, historicamente, que tem uma existência histórico-mundial, olha que interessante, né? Existência histórico-mundial de indivíduos, isto é, existência de indivíduos diretamente vinculados à história mundial. Gente, isso os caras estão lá em 1847. Hoje isso é muito forte, entendeu? E a questão do mercado mundial. Quer dizer, o mercado mundial naquela época estava começando, o capitalismo industrial estava ainda se desenvolvendo, né? Mas hoje é uma realidade muito clara. Então, aí alguém pode dizer, professor, mas cadê o comunismo? Porque você tem todos esses pressupostos. Mas esses pressupostos são pressupostos objetivos. O que faltou entender, ou que, na verdade, o marxismo procurou dar resposta, é que a política, né, e a história é feita pela praxis política, né? A história é feita pela praxis política. A história não é feita assim por um desígnio de um Deus ou né, ou do ideal, né? Quer dizer, é isso que ele está dizendo. Que o homem faz a história. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte: é a praxis política que faz a história. Né? Quem levou isso muito a sério foi Antônio Gramsci. Então, o que ele está dizendo, então, é que esses pressupostos não pode ser meramente a objetividade, você tem que ter a subjetividade. Você tem que ter as condições, isso já é clássico, o marxismo já discutiu isso, né? O fator subjetivo, né? Como Lukács colocava, o fator subjetivo. O problema é que esse fator subjetivo, ele, no decorrer do século XX, ele foi problematizado pelo próprio desenvolvimento do capitalismo monopolista, do fetichismo da mercadoria, do capitalismo manipulatório, né? A produção de mais-valia relativa, ela tinha implicações de uma maior capacidade de manipulação do sistema, inclusive na subjetividade, né? Então, entre as contingências, e mesmo assim, no século XX, nós acompanhamos movimentos que superaram o estado de coisa existente. O século XX foi um século de revoluções sociais. Né? Isso é que é interessante. Apesar do fetichismo da mercadoria, apesar do capitalismo manipulatório, né, você teve experiências muito interessantes, agora, que se deram nos elos mais frágeis, né, não se deu no centro do sistema, né, onde, evidentemente, estava mais consolidado a alienação, o fetichismo, né, quer dizer, esse elemento do fetichismo da mercadoria é um elemento que não pode ser desprezado na formação do sujeito, né? Quer dizer, na deformação do sujeito, da praxis política que supera o estado de coisa existente, quer dizer. Então, eu diria que o que eles colocaram aqui foi meramente, vamos dizer assim, um princípio para que os marxistas eles tenham uma reflexão mais sofisticada sobre a praxis política. Né? Só isso, uma praxis política que implica todos esses elementos aí de que você, para poder superar o estado de coisa existente, você tem que ter... não basta esses pressupostos que eles colocaram aí. Talvez eles não tivessem... eles não desenvolveram aí um tratado da praxis política. Né? Eles estavam querendo afirmar, é claro, o materialismo, né? Até para se contrapor aos idealistas. Né?
mas esse materialismo, ele implica, né, e talvez nas teses ad Feuerbach, né, Marx tenha colocado lá já elementos para nós pensarmos assim a praxis política, o sujeito, né, aquelas teses ad Feuerbach ali, você já tem elementos para pensar isso, né? Porque só você ter o mercado mundial, ter o proletariado histórica e mundialmente estabelecido, não é uma condição suficiente, né? É necessária, mas não é suficiente, e a história mostrou cada vez mais que a maior dificuldade de nós marxistas é lidar com esse elemento fator subjetivo, né? Você tem isso daí é uma dificuldade imensa, né, de articular o materialismo com a Professor, história, né? Pois não. é, é uma questão assim que remete, né, à concepção materialista, esse tratamento, né? Claramente digamos assim, a questão é a objetividade, né? E o senhor está enfatizando uma questão importante, né? Porque, digamos assim, não é um economicismo, né? A praxis política ela tem o seu lugar, ela em outra passagem, né? Marx e Engels aí consideram que o motor da história é a luta de classes, ou seja, isso é uma dimensão política, né? Também nessa articulação, mas mesmo o aprimoramento, né, dessa concepção do desenvolvimento, né, da produção do capital, a possibilidade, né, de superação do capital, a questão que se coloca, o ponto de partida é a objetividade, né? E o movimento do real que está nessa passagem é essa objetividade, mas essa objetividade, esse movimento do real, ele está articulado, né, dialeticamente com a subjetividade, né? Mas, digamos assim, o ponto de partida não é a subjetividade. O ponto de partida é o movimento do real, é a objetividade que articula dialeticamente a subjetividade, né? O sujeito de classes. Então, eu tenho um entendimento também, né, que esse desenvolvimento, esse movimento do real, né, que seria, digamos, a condição para o comunismo, né, é o próprio desenvolvimento das condições de produção. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Fundamentalmente, quando a gente pensa em relações de produção, eu acho que aí tem uma articulação com a política, com as relações de poder, porque, digamos assim, a gente pode dizer que são as formas como a riqueza vai ser distribuída, né? Quem vai se apropriar, como isso é uma relação de poder, a apropriação, a propriedade sobre a riqueza, né? O controle sobre o trabalho que determina, né? Digamos assim, esse controle sobre o trabalho. Você não cai numa posição economicista, não? Aí até agora eu tô tentando ver como é que você sai desse campo econômico. Então, não, é justamente, digamos assim, colocar a primazia, né? Digamos assim, um ponto de partida, porque método você tem, digamos, princípio, você tem, digamos, um fundamento. E é um desafio fazer essa articulação, né, entre a subjetividade e as condições de produção, né? Mas eu estou dizendo assim, as relações de produção, elas não são apenas relações econômicas puramente, né? Elas, fundamentalmente, elas se articulam com as relações de poder e as relações de classe nesse sentido, né? Então, você tem o campo da política para estabelecer essas relações de produção, as relações de propriedade, né? Por exemplo, por mais que você tenha o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade capitalista,
e o desenvolvimento que cria a contradição, né, com a forma como o aumento da produtividade ele se torna cada vez mais, digamos assim, um empecilho para o próprio desenvolvimento da riqueza, né, no sentido social, no sentido da civilização, né, isso tem a ver com a necessidade de transformar, revolucionar as relações de produção, né, as formas de propriedade, as formas de se distribuir essa riqueza. Isso digamos assim, esse campo da transformação das relações de produção, professor, eu estou dizendo, isso é política. Isso Sim, é a luta de classes. Não, as relações exato, de produção, elas são econômicas, elas são relações de propriedade, mas a transformação delas, que vai permitir esse... E o que eu estou falando? Né? Você tem esse desenvolvimento das condições de produção. Condições de produção enquanto desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção. Ok, relação de produção, ela está ali, modo de produção capitalista, mas as forças produtivas estão se desenvolvendo. É preciso transformar também as relações de produção. Isso está dentro da materialidade, mas, ao mesmo tempo, isso coloca a política. É isso que eu estou dizendo nessa articulação, né? Não, exato. Isso envolve essa prática que o senhor está trazendo. Mas é só... eu acho que eu estou dizendo da mesma maneira, assim, os fundamentos do que o senhor também está dizendo, só que eu estou colocando assim, ó, tem uma primazia para a concepção. Exato. Não, é verdade, eu entendo o que você está colocando e eu entendo esse princípio, é um princípio materialista. Né? Quer dizer, se você não mudar essas relações sociais de produção, você não supera o estado de coisas existente. Quer dizer, o capital, né? Isso daí. Agora, a questão que eu estou colocando aqui, e eu diria, sem querer me alongar muito, mas 2 grandes autores no século XX, que eles realmente deram uma grande contribuição para que a gente pudesse entender essa dialética, né, da praxis política, né, isso que na verdade, quer dizer, o campo da política é um campo que tem uma autonomia relativa com respeito ao campo da produção. Porque isso, vários autores também já falaram isso, Poulantzas, Althusser, esses teóricos aí da teoria política, né? Eles perceberam que na verdade, a gente vê hoje, né? Quer dizer, você tem todos esses pressupostos aí, materiais, mas as pessoas não estão pensando no comunismo, elas estão pensando no empreendedorismo. Né? Quer dizer, por que será, né? Aí a questão do fator subjetivo, né? Quer dizer, falta uma direção, falta uma vontade, falta uma força política, falta um partido, pronto, uma teoria do partido é algo que é fundamental para nós sairmos desse imbróglio aqui de como é que a gente faz esse passo de A para B, né? Quer dizer, como é que você supera o estado de coisa existente? Você tem que ter um partido. É uma afirmação muito simples. Agora, ter um partido não é suficiente, é claro. Não é suficiente, mas é necessário. Né? Porque é o partido que vai operar nessas pré-condições. Agora, não é suficiente. Por quê? Porque essas pré-condições podem não estar desenvolvidas. Na medida, inclusive, da necessidade daqueles sujeitos. Né? Às vezes você desenvolve as condições, mas você não tem sujeitos capazes. Né? Quer dizer, hoje a gente vive essa tragédia. Né? É uma tragédia histórica, né? Você ter o desenvolvimento de tantas capacidades mundiais, né? Isso que a gente lê ideologia alemã, uma coisa que é impressionante, né? Mercado mundial, proletariado mundial, historicamente
existentes, tal, todas essas condições de uma profunda alienação das pessoas estão vivendo assim em condições a condição de proletariedade, como eu falo, né? Mas as pessoas querem ser capitalistas de si mesmos. Os valores de mercado, entendeu? Não se fala sequer em socialismo, fala em tecnofeudalismo, mas não se fala em socialismo. Então, o que quer dizer? Você tem uma falta, e aí é que se explica pela questão do fator subjetivo. O fator subjetivo, que é decorrente de todo um processo, aí entra um processo muito complexo, histórico, de derrotas históricas, de vitórias e derrotas, mas mais derrotas, quer dizer, o movimento operário, revoluções fracassadas, mas também tem revoluções vitoriosas, nós não podemos esquecer que apesar de tudo, você tem a perspectiva de outra forma, de outro mundo é possível, tal. Então, quer dizer, mas essa questão do fator subjetivo é a coisa da direção. E aí, esses dois autores que eu fiz referência, Antônio Gramsci e Jorge Lukács. Eu penso nesses dois. Então, é a dica que eu dou para vocês. O marxismo do século XX, sem Antônio Gramsci e Jorge Lukács, para mim, ele se torna muito, muito incapaz de dar respostas a esses desafios do pensamento e da atividade, da política e da materialidade, objetiva. É claro que tem a crítica da economia política, é um campo importante, você tem muitos economistas interessantes discutindo isso, tá? Mas o problema dos economistas é que eles não são nem um pouco políticos, Os economistas marxistas, em geral, eles discutem pouco teoria política, E, por outro lado, você tem aqueles que discutem política, esses também não entendem muito pouco ou quase nada de crítica da economia política, das novas condições aí, da acumulação. Quer dizer, você tem uma falha intelectual também, que é decorrente de todo esse processo, são falha nossa, a gente é limitado, mas também você tem muita coisa interessante. Nós já chegamos a certas conclusões que antes não estava tão claro, sobre essa necessidade de, por exemplo, isso eu coloco fundamental. Teoria do partido. Para tentar realizar, Eziel, isso que você coloca, eu concordo contigo, as relações, até você fazer essa afirmação aí da superação do estado de coisas existente, quer dizer, o estabelecimento de novas relações sociais de produção, que significa o autogoverno dos produtores, O autogoverno dos produtores. Esse é o ideal, Mas não é bem um ideal, assim, no sentido que a gente estabelece de uma forma, Porque como é que isso vai se materializar? Como é que se vai dar esse autogoverno dos produtores, São questões concretas. Discutir o Brasil aqui, a gente ficaria horas e horas, nossa particularidade, uma sociedade que a dominação burguesa, eu tenho discutido isso naquele Estado neoliberal no Brasil, a tragédia histórica. Quer dizer, você não tem condições efetivas para a formação de sujeitos capazes de autonomia. Quer dizer, porque você não tem partido, você não tem uma cultura política que possa propiciar essa superação do estado de coisa existente. Você de fazer a disputa sequer com isso que está dado aí. Agora, aí você vai para outras realidades que você vê, realidades onde ocorreram revoluções, onde você tem movimentos conduzidos por estados, porque o Estado entra com um papel muito importante,
né? Isso é muito interessante, essa coisa de que como é que as classes subalternas, qual a forma que elas têm que adotar para poder fazer o enfrentamento do capital? O Estado, mesmo o Estado sendo uma forma do capital, é como se fosse uma... Você tem que... Né, você tem que lidar com essas contradições, né? É o caso da transição socialista. Eu defendo essa ideia de que transição socialista, você tem Estado, você tem todas as condições que têm que ser criadas para a formação de sujeitos. Agora, tudo é contingente, né? Porque não necessariamente, né? No caso da experiência, por exemplo, chinesa, ninguém sabe o que é que vai dar isso daí. Ninguém sabe o que é que vai dar isso daí. Experiência chinesa, experiência vietnamita, experiência cubana, experiência venezuelana, essas venezuelana nem tanto, mas você tem já alguns países que já apresentam um movimento que tenta superar o estado de coisa existente. Que estado de coisa é esse? Né? Essas relações que já são minadas de contradições, né, essa relação né, essa relação capital que é de mercado, que não consegue mais se sustentar devido à queda da taxa de lucro. Então, você tem, né, quer dizer, o Estado, né, quer dizer, as sociedades que conseguiram construir estados capazes de fazer esse enfrentamento, elas estão em condições de fazer esse movimento que supera o estado de coisa existente. Agora, é um movimento contraditório, é marcado mais pela contingência do que pela necessidade. Né? Aliás, a necessidade é muito pouco, a contingência é mais, a contingência tende a se ampliar, né? Na medida em que esses processos se tornam mais complexos. Né? A contingência é aquilo que é o acaso, entendeu? É o eventual, que não necessariamente, né? Se vocês perguntarem, a China vai dar no comunismo? Quem sabe, né? Quem sabe? Nem eles sabem. É um processo que está aberto. Agora, o que você tem é um Estado, um partido, uma experiência, a única experiência que sobreviveu depois da Segunda Guerra Mundial, de experiência de revolução, né? Revolução socialista, que sobreviveu. Né? Tem outras, tem a experiência cubana, né? Tentando resistir, tem a experiência vietnamita, depois né? Que segue o modelo chinês, né? Quer dizer, você tem, que mais? Tem a Coreia do Norte, né? Quer dizer, com todos os limites que tem, todas as experiências, são experiências de estados fortes, né? Ditaduras do proletariado, são ditaduras do proletariado, são estados fortes. Eu interpreto como transições, né? Mas toda transição ela tem a sua contingência, né? Aí a gente, logicamente, a gente tem que saber trabalhar com essa categoria, que não era muito forte em Hegel, né? A dialética em Hegel era muito necessitarista. É por isso que uma dialética em Marx ela tem um desafio imenso de lidar com a contingência, porque Marx lida com a história, né? E a história não tem teleologia na história. Entendeu? Então, esse é o desafio de você ter uma dialética materialista, histórica, porque você tem que lidar com essa categoria da contingência. A categoria da contingência é aquilo né, que nós vemos na história, né? O que seria a Revolução Russa sem o Lenin, né? Será que teria ocorrido? Então, quer dizer, isso é a contingência, porque Lenin não era uma necessidade histórica. Então, personalidade é uma contingência, uma personalidade é uma contingência. Né? E na medida que a história depende de personalidades, depende de arranjos políticos, né, que consigam conduzir processos, e aí depende muito da personalidade mesmo, do líder. Né? Imagina, a gente não pode desprezar a personalidade na história.
Isso é importante, né? Isso a gente tem que respeitar, sim, para entender os processos na sua concretude. Então, e Marx e Engels, Marx ele mostrou esse exercício na análise que ele fez do 18 Brumário. Ali é um exemplo fundamental do que é análise política, histórica, materialista, materialismo histórico ou materialismo político, né? No sentido mesmo de pensar a política como sendo esse campo da escolha, das decisões entre alternativas feitas por personalidades, né? Por sociedades, por personalidades, por estados, por formas de estado, né? Então, isso que é interessante, essa teoria da praxis política. Eu tenho discutido isso, e aí concluindo, gente, para não se alongar muito, se vocês forem entrar no site da RET, clicarem lá o curso Temas do Brasil Neoliberal, tem alguns podcasts que eu estou produzindo aí, intitulado Teoria da Praxis em Gramsci, e se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ouvir isso daí. Teoria da Praxis em Gramsci, né, com aquelas categorias que Gramsci considera fundamental para nós pensarmos a praxis política, né, para entender esse movimento que supera o estado de coisas existente. Eu acho que é isso.